Eu me chamo João, número 21, e esse é a nossa análise sobre o livro A Segunda Pátria. O livro A Segunda Pátria, de Miguel Sanches Neto, é uma obra que propõe um exercício de imaginação ousada e provocadora. O autor nos apresenta uma realidade alternativa no Brasil dos anos 1930 e 1940, imaginando como seria se o país tivesse se aliado ao nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Através dessa perspectiva fictícia, ele explora os efeitos que um regime autoritário e opressor teria sobre a sociedade brasileira. Miguel Sanches Neto é um escritor paranaense conhecido pela sua habilidade em criar narrativas que capturam tanto a complexidade do passado quanto as reflexões urgentes do presente. Em A Segunda Pátria, ele se aprofunda nas tensões políticas, sociais e culturais que uma ditadura nazista no Brasil traria, fazendo o leitor refletir sobre os riscos do autoritarismo e da intolerância. Na trama, o governo brasileiro simpatiza abertamente com o fascismo, transformando o país em uma extensão do regime nazista. Sanches Neto apresenta personagens fictícios que vivem sob este governo autoritário e enfrentam o medo, as perseguições e a perda da liberdade. O autor mostra o impacto dessas políticas de opressão, revelando como o controle da opinião pública e a censura se tornam ferramentas centrais para manter o poder. Um dos pontos mais fortes do livro é a capacidade de Sanches Neto de tornar essa história alternativa, realista e convincente. Ele mergulha na mentalidade dos personagens e revela como eles lidam com o preconceito, a perda de direitos e a falta de liberdade. A ambientação histórica é detalhada, transportando o leitor para um período em que o nacionalismo extremo e a perseguição criavam um ambiente de medo e intolerância. Embora escrito no contexto da ditadura militar brasileira, Os Tambores Silenciosos aborda temas universais como medo, repressão e resiliência. A ideia de uma população que vive sob a pressão silenciada e amedrontada ressoa em muitos contextos históricos e culturais ao redor do mundo. O conto fala sobre a necessidade humana de se manifestar e sobre como o silêncio forçado pode ser uma violência contra o espaço da repressão individual e coletiva. Esse silêncio também sugere o modo como as pessoas em situações de extrema repressão internalizam seus sentimentos e traumas, até que a própria identidade coletiva e individual se torne ameaçada. A história é uma reflexão sobre o impacto psicológico da censura e da falta de liberdade, mostrando que, mesmo em silêncio, a resistência pode se manifestar de formas sutis, como o fortalecimento de laços comunitários, a preservação da memória e a luta pela verdade e pela justiça. Ao mesmo tempo, A Segunda Pátria traz reflexões profundas sobre resistência e o valor da democracia em tempos de crise. Sanches Neto explora a importância de preservar os valores humanistas, especialmente quando a sociedade parece ameaçada pelo autoritarismo. É como se o livro fosse um espelho que nos faz refletir sobre os perigos da intolerância e do controle social extremo. Assim, A Segunda Pátria não é apenas um romance histórico alternativo, mas um alerta sobre o quanto necessário é o pensamento crítico. Sanches Neto nos lembra das consequências de seguir ideologias extremas e de abrir mão dos direitos humanos e civis. A obra nos convida a refletir sobre o presente, sobre como queremos moldar o futuro e sobre o que estamos dispostos a defender em tempos de crise.